Estamos ainda aqui no acampamento de promotores, multiplicadores de missões, da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais e Estaduais, da Convenção Batista. E nesse evento maravilhoso, do qual está se explicando sobre promoção, está capacitando vários promotores, dando condições para os multiplicadores trabalharem. Estamos aqui com vários missionários e não poderíamos deixar de perder a oportunidade, de deixar passar a oportunidade de entrevistar pessoas de grande nome, de grande apresentação no meio missionário. E pela primeira vez a TV Missões está com a oportunidade de apresentar um pastor missionário na área indígena. Nós estamos aqui com o pastor Paulo César Tupamirim, ele que é da Igreja Batista na região de Boracé. Pastor, seja bem-vindo à TV Missões. Obrigado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o seu chamado missionário. Boa tarde, meus irmãos. Tchereruma Paulo Tupamirim. O meu nome na língua indígena é Tupamirim. Em português é Paulo César. E o meu chamado foi da seguinte maneira. Eu nasci e me criei no sul da Bahia, numa cidade chamada Coaraci. Coaraci, que na língua tupi quer dizer sol. E fui membro da Segunda Igreja Batista de Coaraci, onde me converti. E atuei ali por alguns anos, auxiliando o pastor da minha igreja. Fui presidente da União de Mocidade da igreja. Fizemos muitos evangelismos no interior. Vivia fazendo cultos ao ar livre nas praças, nas casas dos membros da igreja. E Deus então colocou no meu coração o desejo de ver outras pessoas também se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Mas na verdade o meu chamado mesmo foi na noite da minha conversão, quando o pastor fez o apelo perguntando se havia alguém que cria em Jesus Cristo que levantasse a sua mão e desse um sinal para que a igreja tomasse conhecimento. Então eu me levantei dos últimos bancos onde estava sentado, fui caminhando em frente ao pastor, onde o pastor estava, e no meu coração fui falando para Deus: Deus, eu estava perdido e o Senhor me salvou, o Senhor encheu meu coração de alegria, de gozo, de paz. E eu nunca vou poder pagar o Senhor por isso que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas uma coisa eu posso fazer, eu posso colocar a minha vida nas tuas mãos para te servir. E eu gostaria de ir para um seminário para me preparar para te servir melhor. No entanto, só não quero ser pastor. Eu falei isso para Deus. E eu imagino na época como Deus deve ter dito assim: tá bom, vamos ver depois como é que isso vai ficar. E então, logo em seguida, Deus levantou um missionário, ex-missionário da Missão Novas Tribos do Brasil, para ir fazer uma série de conferências lá no sul da Bahia, na Segunda Igreja Batista de Coaraci, onde eu era membro na época. E aí então ele fez uma série de conferências falando sobre trabalho missionários indígenas, e ele também já havia sido missionário entre os índios, numa tribo chamada Ningatu. E no final do apelo eu também tomei uma decisão de servir a Deus entre o povo indígena. E então logo em seguida fui para o treinamento da Missão Novas Tribos do Brasil, onde estudei durante 4 anos e meio. Fizemos curso bíblico, curso missionário, curso linguístico e cultural. E depois então fomos trabalhar no Rio Grande do Sul, entre os índios guaranis. Agora, aproveitando, talvez é uma curiosidade do pessoal que participa, assiste ao nosso programa, e gostaria de saber um pouquinho mais do senhor. Como é que é falar de Jesus para um indígena? É difícil porque os índios, eles são pessoas assim desconfiadas. Quando a gente chega no meio deles, a gente fala que foi falar de Jesus, a gente fala que foi ajudar eles, mas dificilmente eles acreditam, porque desde a época do descobrimento do Brasil, que o povo indígena vem sendo massacrado, vem sendo enganado. Então isso leva muito tempo até eles confiarem na gente e a gente também confiar neles, porque na verdade a gente também tem certos conceitos errados a respeito do povo indígena, preconceitos. Isso requer tempo, a gente convivendo com eles, eles convivendo com a gente, para que haja realmente aquele encaixe da gente na cultura deles e eles conosco também. É interessante. E há quanto tempo você já está trabalhando no meio indígena? Estamos trabalhando há 23 anos com os índios guaranis, trabalhamos 12 anos com a Missão Novas Tribos do Brasil, na área indígena de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Lá, nesses 12 anos que passamos lá, 21 guaranis se converteram a Cristo, foram batizados. Depois mudamos a nossa base missionária para o Paraná, área indígena de Mangueirinha, a aldeia Palmeirinha, aldeia dos índios guaranis. Trabalhamos 3 anos ali. Durante aqueles 3 anos nós fizemos um projeto de desenvolvimento comunitário,
fizemos construção de 10 açudes dentro da reserva indígena para a criação de peixe, para ajudar na alimentação do povo. E também fizemos um outro projeto de retirada de documentos dos índios, porque a maioria dos índios da aldeia não tinha documento nenhum. Então, juntamente com o prefeito do município de Chupinzinho e alguns empresários da região, algumas igrejas, nós fizemos uma parceria e pudemos então realizar esses projetos. E agora nós já estamos na Poracé, litoral de São Sebastião, entre São Sebastião e Bertioga, há 8 anos. E então agora nós trabalhamos com missionários conveniados entre a Junta de Missões Nacionais, Missões Estaduais, a Associação Batista do Cone Leste e Igreja Batista do Jardim Satélite São José dos Campos. Agora me diz uma coisa, como é que está a necessidade missionária entre os indígenas? Tem muito missionário, não tem? Qual é a carência? Como é que está o campo na área indígena? Olha, as necessidades de obreiros para o campo missionário indígena são grandes. Somente entre os índios guaranis há uma grande defasagem, uma grande necessidade de obreiros. Nós temos no Brasil cerca de 30 mil índios guaranis. A nação indígena Guarani é a maior nação indígena de toda a América do Sul. Nós temos dentro do estado de São Paulo 5 mil índios guaranis. E esses 5 mil índios guaranis estão distribuídos por 21 aldeias em todo o estado de São Paulo, sendo que a maioria dessas aldeias estão localizadas no litoral. Isso porque o povo guarani é considerado um povo litorâneo. Isso desde a época do descobrimento do Brasil, quando Cabral chegou ao Brasil, que o povo guarani já habitava todo o litoral e eram considerados guardiões da costa brasileira. Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Aquela pessoa que tem um chamado, que gostaria de saber mais, de repente com o seu testemunho, a sua mensagem, gostaria de se dedicar para a área de missões indígenas. Qual é o caminho que ela deve fazer? Qual o procedimento que ela deve tomar? Qual o conselho que você dá e dando uma mensagem final para os nossos telespectadores? Em primeiro lugar, ela deve comunicar o seu chamado, o seu desejo de servir a Deus entre o povo indígena ao seu pastor, ao pastor da sua igreja, para que o pastor possa realmente orientá-la, acompanhá-la. Deve entrar em contato com uma agência missionária, como, por exemplo, a Missão Novas Tribos do Brasil, que prepara missionários para o trabalho específico com povos indígenas. A missão oferece, então, um treinamento dividido em 3 etapas, que é a etapa bíblica, treinamento bíblico, no sul de Minas, Instituto Bíblico Peniel. Depois a segunda fase é o treinamento missionário, que fica em Chequina, Instituto Missionário Chequiná, em Mato Grosso do Sul. E a terceira e última fase do treinamento fica em Vianópolis, Goiás. Lá o aluno faz o treinamento linguístico e cultural, para depois então ele estar pronto para entrar numa tribo. Eu gostaria de pensar esse final para os nossos espectadores. A palavra de Deus nos diz, em Mateus 28, versículo 18, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. E o desejo do Senhor Jesus Cristo é que façamos discípulos entre todas as nações da terra, e principalmente entre os índios guaranis, que foi a primeira nação indígena a ser encontrada aqui no Brasil, e infelizmente é um povo que ainda não foi alcançado pela pregação do Evangelho. Amém. Deus te abençoe, vamos continuar a nossa programação. Amém. Direto do nosso estúdio.